Primeiro, não é rombo. A gente, por favor, gente, não chamem de rombo. E agora em setembro vai entrar o grosso. Por gestão Bolsonaro, as estatais deram lucro e agora, no período Lula, estão dando prejuízos. É sobre isso que iremos abordar nesse vídeo, mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. As mudanças na administração federal trouxe diferenças significativas nas gestões estatais. Vou aqui analisar principais fatores que levaram ao aumento dos lucros nas estatais na época do governo federal e a queda no desempenho no atual cenário do governo Lula. Vamos lá. Política de gestão das estatais. No governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, a eficiência e mercado. As estatais foram conduzidas com um foco empresarial visando eficiência e cortes de gastos e redução de interferência política. Estão entendendo como já estamos começando a caminhar para um lado positivo? Houve um fortalecimento da lei das estatais, Lei 13.303 de 2016, que impôs critérios técnicos para indicações de diretores e presidentes, limitando nomeações políticas. A Petrobras, na época de Bolsonaro, adotou uma política de paridade internacional, que é chamado IPI, garantindo que os combustíveis fossem vendidos conforme os preços do mercado global, maximizando os lucros da empresa. Olha que interessante isso. Agora, no governo Lula de 2023, o que ele fez? Mediante expansão do Estado e políticas sociais, ou seja, ele colocou mais 20 ministérios. As orientações das estatais mudou com maior interferência do governo e a prioridade de supostas políticas sociais. A lei das estatais foi flexibilizada para permitir indicações políticas, aumentando a influência do governo federal nas empresas. Isto é prejudicial. A Petrobras abandonou a política de preços atrelada ao mercado internacional, favorecendo preços mais baixos para combustível, mas reduzindo a lucratividade. E o que isto tem melhorado na sua vida até agora? Já deixe nos comentários aí, porque as coisas estão o olho da cara. Isso não ajudou em nada, absolutamente em nada. Empresas estatais estão sendo usadas para impulsionar programas do governo, muitas vezes sem foco na eficiência e principalmente na economia. Desempenho financeiro das estatais do atual governo é péssimo, é horrível. As principais estatais tiveram desempenho muito distinto nos dois governos. Por exemplo, a Petrobras, na época do governo Bolsonaro, olha só, lucros recordes, cerca de 188,3 bilhões em 2022, distribuição de dividendos e valorização das ações, ou seja, a empresa valorizou na época do governo Bolsonaro. Governo Lula, queda nos lucros após a mudança na política de preço. Os lucros da Petrobras caiu 42% no terceiro trimestre em 2022 em relação ao mesmo período de 2022, ou seja, interferência política é péssima. E está ajudando o quê? Está ajudando em quê o povo brasileiro? Em nada. Eletrobras, o governo Bolsonaro privatizou concluída, tornando a empresa mais competitiva e eficiente. E agora, que restou no governo Lula? No governo Lula, houve tentativas de reestatização e questionamentos à privatização, o que gera instabilidades para investidores. Ou seja, não veio de continuar, deixar como estava, não, foi querer mexer.
Agora, olha só os Correios, pessoal. Olha só os Correios que a ministra disse que o déficit não é rombo. Olha só. Correios. O governo Bolsonaro teve melhorias na eficiência operacional, preparação para a privatização que acabou não sendo concluída. Ou seja, a empresa cresceu, a empresa melhorou, deu lucro para poder ser vendida. No governo Lula, planos de reverter a privatização, maior influência política na gestão. Tudo aonde a política e o Estado entra é uma porcaria, diga-se de passagem. Privatizações e redução da máquina pública. Redução da máquina pública. Bolsonaro privatizou a BR, distribuidora Eletrobras e outras subsidiárias estatais, reduzindo o peso do Estado e melhorando as contas públicas. Foi por isso que Bolsonaro terminou a sua gestão com um superávit, ou seja, deixou dinheiro em caixa para o próximo governo. Lula reverte a tendência e suspende a privatização, mantendo o controle do governo sobre empresas estratégicas. Por isso que tá essa porcaria. Por isso que tá essa porcaria. A política de preço da Petrobras, Bolsonaro fez com que os preços continuassem alinhados com o mercado internacional, PPI, garantindo altos lucros. Ou seja, altos lucros. Isso foi bom para quem? Para a população. Lula, mudança para a política para intervencionista, visando reduzir o preço de combustível ao consumidor, que diminui os lucros e não adiantou nada para o consumidor. Carga tributária, pessoal, e interferência governamental. Olha só, Bolsonaro, no seu governo, ele reduziu impostos sobre combustível, incentivou o setor produtivo. Ou seja, Bolsonaro reduziu o imposto e teve lucro. Reduzir imposto dá lucro, pessoal. Lula, reoneração dos combustíveis e aumento de impostos, reduzindo a competitividade das empresas. Conclusão. Vamos aqui para a conclusão, que isso é fundamental. Por que as estatais tiveram lucro no governo Bolsonaro e estão em queda no governo Lula? Vamos lá. A gestão do Bolsonaro foi mais eficiente. Bolsonaro priorizou a eficiência e o enxugamento das empresas, enquanto Lula usa as estatais para supostas políticas sociais. Cada vez mais as pessoas mais pobres, cada vez mais o governo se beneficiando e aumentando cada vez mais a pobreza. Mesmo de interferência política, o governo Bolsonaro limitou a influência política nas estatais. Já o governo Lula voltou a nomear políticos em cargos estratégicos. Privatizações e reduções do peso do Estado. A privatização de algumas empresas melhorou a eficiência e reduziu custos. Bolsonaro reduziu custos, enquanto Lula amplia os gastos, principalmente com a Janja. Política de preços mais livre. A Petrobras teve lucros recordes no governo Bolsonaro, porque praticava preços de mercado, enquanto no governo Lula tem intervenção para reduzir os preços dos combustíveis, prejudicando resultados financeiros e também prejudicando a população, porque esta bomba ela vai explodir lá na frente. Maior carga tributária e aumento do tamanho do Estado, o governo Lula aumentou impostos, reverteu políticas de incentivo, afetando a economia como um todo. Essa é a realidade. Essa é a realidade, que ninguém fala, que a Globo não fala, mas aqui nós estamos para falar para vocês. Essas mudanças, pessoal, explicam por que as estatais saíram de um período de lucros recordes para uma situação de prejuízo e menor rentabilidade sob a administração do governo Lula. Essa é a realidade. E não tem como nós negar. É só você pesquisar, é só você buscar a informação correta. Não ficar aí ouvindo o ministro aí que não sabe nem o que está dizendo. Se você viu a entrevista da ministra, ela não soube nem o que está dizendo. Ela já entrou dizendo assim, isso aqui não é rombo, pessoal, não é rombo, pessoal. Que isso? Tudo errado. Aí
está a diferença. Porque as estatais do governo Bolsonaro deu lucro e no governo Lula estão dando prejuízo. Curta, compartilha, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo, se assim o Pai do Céu nos permitir. Valeu, fui!